Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. E vamos ler versos 13 a 15, os mesmos que lemos na semana passada. Colossenses, capítulo de número 2, versos 13 a 15. Então eu vou ler. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, juntamente com Cristo, e olha a nossa culpa, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então vamos à perguntinha, né? Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Vamos ser rápido hoje, hein? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. O asceticismo, gnosticismo, o misticismo, e estava lá o pessoal querendo judaizar a igreja, o pessoal da lei tentando levar a igreja para a lei. Então o que é o asceticismo? Vamos repetir. Toda doutrina que leva a pessoa a sofrimento, cobra muito dela, exige coisas que ela não pode fazer, que vão além da sua capacidade, põe ela debaixo de um rigor, de um controle exagerado. E daí que vem o Deus da barganha, né? Vão dizer para ela assim, olha, Deus fez a parte dele, fez 50%. Agora você tem que fazer a tua parte. Então você tem que pagar preço, fazer isso, fazer aquilo. E é apresentado um Deus da barganha, um Deus que tem muito interesse que você dê coisas para Ele. Para Ele fazer alguma coisa no teu benefício, primeiro você tem que dar dízimo, oferta, dinheiro, fazer um monte de coisa que lhe agrada. Aí Ele vai fazer uma avaliação do que você fez. Se você deu muito, você vai ser muito abençoado. Se deu médio, vai ser médio. Se não deu nada, está debaixo de maldição. Por quê? Porque é um Deus que, para fazer alguma coisa a seu favor, primeiro você tem que fazer coisas para Ele. Você tem que dar coisas para Ele. Você tem que se satisfazer os desejos que Ele tem de obter aquilo que você tem. Tudo tem um preço. Então você tem que sempre fazer coisas para Deus, pagar o preço, tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a tua parte. Você cai naquele asceticismo, naquele controle, naquele monte de coisas. Não posso fazer isso, não pode. É uma lista de coisas que você não pode fazer e outra lista que você é obrigado a fazer. E assim você fica controlado por uma religião, por coisas, por práticas que lhe traz sofrimento. E caso você não cumpra estas coisas, provavelmente você é uma pessoa desviada, é uma pessoa que perdeu a salvação. Qual outro? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a pessoa, ela quer um Deus na carne, ela quer sentir coisas, ela quer se emocionar, ela quer sentir calor, quer sentir arrepio, ela quer gritar, ela quer um Deus que descontrola ela, que apaga ela, e ela grita. Você vai ver que tem gente no gnosticismo que só fala gritando, tudo é gritaria, tudo é falar alto, tudo é revelação, tudo é uma visão. Ele quer ter experiências espirituais, contato com espíritos, com o mundo sobrenatural, não importa a fonte. Contanto que ele sinta alguma coisa, que alguma coisa toque nele, queime ele, né? É daí que vem
Tanta música que fala fogo santo, santo fogo, fogo consolador. Que fogo consolador é esse? Não existe um fogo que consola. É daí que vem a conversa, sapato de fogo, canela de fogo. E você vai no YouTube, você vê certos videozinhos de culto que eles prestam nesse sentido. Você vê um monte de gente descontrolada, gritando, pulando, sapateando, rodando. Você vê aquelas irmãs rodando com aquela saia, roda e roda para cá, roda para lá, e mão para trás, e vão... Coisas desconexas, sem sentido, que eles falam que é o poder de Deus, que tem uma unção de Deus. E daí, neste meio, surgem aqueles reveladores, aquelas pessoas que começam a controlar a vida das pessoas, baseado nas revelações. Eu estou vendo isso, Deus só mostra para ela as coisas, só ela vê. Aí ela vai dizer, Deus me manda te dizer isso, me manda te dizer aquilo, Deus me revelou isso, me revelou aquilo, e vai controlando a igreja toda baseada nas suas revelações. E você vê uma gama de gente na internet, são os reveladores, eles revelam tudo. Um monte de irmãs na internet que Deus manda te dizer isso, Deus falou isso. Vocês têm visto isso ou não? Tem acompanhado? Um monte de profetisa da mentira e da enganação. Porque aquilo que elas fazem não tem nada a ver com o evangelho. É coisa da cabeça delas, das emoções delas, dos sentimentos delas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual a terceira coisa, a terceira falsa doutrina que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É uma mistura de religiões. Você vai num culto que se fala assim, só Jesus Cristo é o Senhor, está lá na igreja, só Jesus Cristo é o Senhor, lá no altar, atrás do púlpito. Só que você entra lá, você vai ver um pouquinho de feitiçaria, macumbaria, espiritismo, né? Catolicismo e um pouquinho de Jesus, né? Aí você vai ver uma mistura que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Aí eles vão fazer aquelas sessões de descarrego, corredor de sal grosso, dar rosa ungida, a rosa que era oferecida para Iemanjá, que é um deus da macumba, agora a rosa virou ungida, representa Jesus. Eles vão dar um monte de óleo para você passar, para se proteger. Está doente, põe um pouquinho de óleo, passa óleo na porta para te proteger. E é água do Rio Jordão. E eles fazem os cultos, sexta-feira forte, sessão de descarrego, invocação de demônio, né? A aguinha benta, que era da igreja católica, virou água ungida. E tudo isso, e depois de tudo isso, está em nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor. E você vê um culto mesclado com uma crendice que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. E por fim, estava lá o pessoal da lei querendo arrastar. Quero ler aqui no capítulo 2, este eu vou ler, capítulo 2, né, onde nós estamos. No verso 16, logo a seguir do que lemos, olha lá, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém agora elas já vieram, o corpo é de Cristo. Então você vai encontrar lá nos Colossenses aqueles que queriam levar as pessoas para praticar a lei. E uma coisa que nós temos que entender, que ainda não está clara para a igreja nos dias de hoje, infelizmente, é que toda a velha aliança acabou na cruz. Quando Cristo morre na cruz, derrama o sangue dele, o sangue da nova aliança, a velha aliança, a história do povo judeu, a lei dada para o povo judeu, todos aqueles rituais e acontecimentos da velha aliança, eles acabam na cruz, acabou na cruz. Paulo fala categoricamente isso em Romanos 10:4, ele diz: porque o fim da lei é o quê? É Cristo para quem? Para a justiça daquele que acredita. Ao contrário, então aquele que acredita tem uma justiça dada por Deus, e ele sabe que o fim da lei, de todo aquele sistema religioso, do judaísmo, do Velho Testamento, tudo aquilo acabou na cruz, não é? Se você chegasse lá para Gideão, eles fazem muito a campanha de Gideão. Só para você perceber, se chegasse para Gideão, se fosse possível isso, Gideão, fala alguma coisa do evangelho da graça de Deus, só para você pensar. Ele diria, olha, eu posso dizer como nós vencemos os medianitas, como
Deus deu uma estratégia para vencer os medianitas roubavam toda a nossa plantação, nossa comida, nós estávamos em aperto. Aí Deus me deu graça, eu entendi, nós cercamos os medianitas e fizemos isso, aquilo, e vencemos eles, libertamos o povo de Israel disso. Isso eu posso falar, mas falar do Evangelho da graça de Deus, o que é isso? O que é essa graça de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior parte do povo do Velho Testamento não entendeu nada do Evangelho. Cristo não havia morrido ainda na cruz, né? Você acha que Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal? O que ele entendia do Evangelho da graça de Deus? O que aqueles irmãos preciosos do passado entenderam do Evangelho da graça de Deus? Eles viviam debaixo de lei. Ali era uma coisa perpétua para eles. Tudo que eles fizeram debaixo de um sistema religioso, na base de sacrifícios de animais, guardando a lei. Mas eles tiveram uma pequena compreensão que lá no futuro viria o Salvador. Mas depois que Cristo vem, que o Evangelho da graça de Deus é revelado, muda tudo. E eles não tiveram conhecimento disso. Mesmo Abraão, que falou, olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele largou a parentela dele, através dele veio a nação de Israel. Mesmo ele que teve essa compreensão. A promessa de que todas as nações seriam abençoadas através da posteridade dele. Você pensa que ele entendeu claramente o Evangelho da graça de Deus? Cristo iria morrer séculos e séculos depois. Mesmo ele que foi o portador da promessa, em Hebreus diz que ele morreu sem, contudo, ter se concretizado a promessa diante dele. Então, a velha aliança acabou na cruz. A mentalidade do velho, se a minha mentalidade for do Velho Testamento, eu vivo em escravidão. Se a minha prática de fé for em rituais da velha aliança, eu não entrei na verdadeira fé, porque ainda estou numa fé que foi para aquele povo daquele tempo. Aquilo já acabou, já se extinguiu. Hoje nós temos um novo conhecimento, que é do Evangelho da graça de Deus, que começa depois da cruz. Então, ainda tinha gente na igreja dos Colossenses querendo arrastar eles para a velha aliança. Então Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Para mostrar para eles que eles voltaram as costas para aquilo que Cristo fez na cruz, se voltaram para falsas doutrinas, e as falsas doutrinas fizeram o quê? Na mente deles, pôs um véu impedindo eles de enxergar a grandeza do Evangelho da graça de Deus, e a grandeza daquela obra perfeita que Cristo realizou na cruz. Até que nós chegamos nesse capítulo 2, onde nós estamos. E vou ler de novo os versos. Verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida lá juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, os nossos pecados. Falamos isso na semana passada, e hoje vamos nos deter no verso 14. E tendo cancelado o escrito de dívida, havia uma dívida, de quem para quem? Do homem para com Deus, porque o homem transgrediu a lei de Deus, em Gênesis 3, e se tornou pecador. E tendo cancelado o escrito de dívida lá, era contra nós. Constava de ordenanças, eram ordenanças, o qual nos era prejudicial, nos prejudicava muito. O que Cristo fez na cruz? Removeu inteiramente aonde? Encravando-o na cruz. Entende? Então, que escrito de dívida era esse? O que é que eu devia? O que é que Cristo fez na cruz? Esse escrito de dívida eram ordenanças, nos era prejudicial. Era algo que vinha contra nós. E nenhum homem poderia remover isso, mas Cristo removeu inteiramente. Ele não deixou nem um pouquinho. Removeu aonde? Cravando ele na cruz. Então vamos identificar o que é essa dívida. Vamos abrir em Gálatas. Volta um pouquinho, vamos chegar lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo de número 3. Nós vamos ler um verso, o verso 19. Só o verso 19. Gálatas 3, verso 19.
Preste muita atenção nisso, deixa isso entrar na tua mente, no teu coração. Paulo está fazendo uma pergunta para os Gálatas. O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Paulo foi lá, pregou o evangelho da graça de Deus, se ausentou. E chegou os judaizantes, os pregadores da lei, e disseram para os Gálatas: olha, essa graça que Paulo prega, isso que ele está dizendo, não é bem assim. Vocês têm que se voltar para a lei, guardar a lei, se circuncidar, fazer isso, voltar para a velha aliança e viver lá, ajuntando a velha aliança com o que Cristo fez na cruz, aí sim vocês vão ser salvos. Tem que ter a velha aliança junto. E os Gálatas se desviaram da graça e se puseram debaixo do jugo da lei. E Paulo vai escrever essa carta mostrando o erro que eles cometeram. E eles se desviaram da graça de Deus por tentarem viver debaixo da velha aliança. E ele faz a pergunta, ele vai explicar por que a lei foi dada no verso 19 do capítulo de número 3 de Gálatas. Qual a razão de ser da lei? Por que a lei foi dada? Foi adicionada, Paulo responde, por causa das transgressões. Até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Jesus Cristo. Então a lei teria validade até quando viesse o descendente a que se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então o que Paulo está dizendo com isso, fazendo essa pergunta? Qual a razão de ser da lei? Por que a lei foi dada? Então, vamos explicar. A lei, vamos supor que você vai fazer um diagnóstico, você vai fazer exame de sangue, já expliquei isso. Você não sente nada, você não tem nada, está oculto. Certas enfermidades estão ocultas. Aí você vai lá e faz um hemograma completo. Você fala assim, não tenho nada. Quando você chega diante do médico, ele vai olhar o teu exame e fala, nossa, você está com triglicéridos altos, você tem anemia, você tem diabetes, ou o colesterol, aquele exame revela que uma coisa que você não conhecia, que dentro do teu organismo, você pensava que estava bem, mas está muito mal. Está com triglicéridos, colesterol, um monte de coisa, com a saúde em risco. O que o exame fez? Revelou uma coisa que estava oculta, que você não conhecia. Estamos andando, está entendendo? Então o que a lei veio fazer? Presta atenção. A lei veio revelar o que é a natureza humana. É como um exame que trouxe um diagnóstico dizendo isso. Todos vocês estão estragados, vocês possuem uma natureza humana pecadora. Vocês são mentirosos, vocês se odeiam, vocês falam mal um dos outros. Vocês se matam, vocês se destroem, vocês são egoístas, avarentos. Não tem bem dentro de vocês, vocês praticam muito mal. Um destrói o outro, um mata o outro. A lei veio trazer um diagnóstico de uma coisa que estava oculta. E mostrar a natureza humana uma natureza caída. Mostrar que o homem é um ser destruído. Possuidor de uma natureza terrena corrompida, depravada. O homem está morto nos delitos e pecados. E não tem força para sair dessa situação. A lei veio revelar o quanto o homem é corrompido, ele é estragado, a personalidade dele nasce defeituosa. O seu homem interior no pecado é defeituoso, é um monstro, é um doente que está ali dentro sem que ele soubesse. Exagerei um pouquinho nessa, né? Você entende isso? A lei, ela vem revelar a incapacidade do homem, o homem estragado. Você não vê as pessoas se matando, se destruindo, se drogando, se roubando, fazendo coisas terríveis contra si mesmo. Por que existe essa destruição entre as pessoas? Porque o rico quer roubar o mais pobre. Porque os políticos são mentirosos. É culpa do governo. Não, todo mundo é corrompido por causa do pecado. E eles vão produzir o quê? Essa corrupção, meus irmãos. Então a lei é um diagnóstico, é o resultado de um exame que veio mostrar a situação real do homem, mostrar o quanto o homem está distante de Deus, o quanto o homem está debaixo de uma condenação, quanto estragado ele está, e principalmente que se não for feito alguma coisa em favor dele, ele nunca vai se voltar para Deus,
ele nunca vai ser salvo, ele está debaixo de uma condenação, de uma destruição. Está entendendo isso claramente? Então a lei foi dada para isso. Vamos ver o que Paulo fala a mais a respeito disso? Vamos lá. Romanos capítulo 7, volta um pouquinho. Vamos chegar lá. Romanos capítulo número 7. Que Paulo vai explicar isso que eu estou te explicando com mais clareza. Que diremos, pois? Ele começa no verso 7, né? Romanos 7, 7. Ele faz uma pergunta. Que diremos, pois, é a lei pecado? A lei não é pecado, de modo nenhum. Agora Paulo mostra o diagnóstico da lei, o que a lei vem mostrar. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio do quê? Da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está explicando? Quando a lei vem o diagnóstico, vem o resultado do exame. E quando Moisés começa a ler a lei, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não sejais mentirosos, vem o resultado do exame. Então o que acontece? Todo mundo começa a perceber que ele pratica todas essas coisas, que ele produz todas essas coisas que é proibido pela lei. Que a lei parecia uma coisa boa, quando ela vem, ela traz um diagnóstico de morte, de estrago, de destruição. Então Paulo fala, quando a lei diz que não cobiçarás, ela é pecado, eu descobri que desde criança eu cobiço. Ele como homem, eu descobri que eu cobiço as mulheres, e as mulheres cobiçam os homens. O que é cobiçar? Dá uma olhadinha assim e fala, vocês estão entendendo? Está na nossa natureza cobiçar. Uma criança ganha um presente, a outra não. Aí aquela que não ganha assim, já vem a cobiça. Eu queria tanto. Vocês estão entendendo? Então Paulo fala que a lei, ela veio mostrar aquilo que a gente era. Que a cobiça é pecado, que mentir, enganar, explorar. A lei abre um leque de transgressão na vida das pessoas e mostra a natureza caída delas, mostra que todos estão debaixo de condenação. Quando a pessoa fala assim, pecado, eu já expliquei isso muito, geralmente pensa que pecado é um ato que ela comete exteriormente. Eu pequei, fiz aquilo. Não, ela é pecado. Ela é pecado. E uma laranjeira produz laranjas. Quem é pecado, produz pecados. Produz aquilo que é. Produz aquilo que é. Então a lei foi dada como um diagnóstico, um exame. Deus faz um exame da raça humana e quer mostrar para a raça humana que ela está nessa condição terrível. Feliz do crente. Olha o que eu vou te dizer. Feliz do crente que entendeu a sua natureza humana caída. Feliz da pessoa que entendeu que ela é defeituosa, feliz daquele que... Porque uma das obras da salvação é levar o crente a enxergar quão problemático ele é. Porque enquanto ele acha que ele é um pouquinho melhor, que ele é mais bonzinho, e fica só julgando e condenando os outros, é sinal de muita cegueira, porque ele acha que ele é superior a alguém. E diante da lei, todos nós somos iguais na mesma medida e condenados do mesmo jeito e estragados do mesmo jeito. Então a lei se tornou o quê? O escrito de dívida, que dizia assim, você deve, você está condenado. Era a grande nota promissória do universo que condenava todo mundo e punha a dívida de todo mundo para fora. E nenhum homem poderia remover isso. Os sacrifícios de animais, o sangue derramado que eles faziam de acordo com a lei, aquilo era só um ritual externo, não removia o pecado, não removia a lei, não pagava, não quitava a dívida com Deus, baseado em um cumprimento da lei, porque não tinha poder. Então toda a velha aliança, todo aquele ritual religioso, não serviu para nada, foi uma sombra usada por Deus, até que Cristo viesse, e realmente quando Cristo vem, a coisa vai ser modificada e ele vai remover o pecado do mundo, vai tirar a lei e remover a lei. Então o que era o escrito de dívida? É a lei dizendo assim, você é mentiroso, você cobiça, você fala mal dos outros,
Você desobedece pai e mãe. Por que os filhos desobedecem pai e mãe? É o que mais eles fazem, né? Porque está na natureza dele, a lei mostrava, desobedece pai e mãe. Está bem claro isso na sua mente? Eu estou tentando explicar de uma forma mais simples possível. Continua a leitura, quer ver? Olha o que Paulo vai dizendo. Que diremos, pois? Vamos ler de novo o verso 7. É a lei pecado? De modo nenhum. A lei era uma coisa boa, mas eu não teria conhecido o pecado, olha aqui o resultado do exame, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, essa lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei trouxe para fora tudo aquilo que a gente é. Agora, leia e entenda. Se você tem que ler agora com entendimento. Ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Então o que Paulo está explicando? Quando a lei é dada, o mandamento vem. E eu olho para mim, eu vejo que tudo que ele está pedindo para mim não fazer é o que eu sou. Desperta em mim toda a mentira da minha natureza. Eu começo a ver que eu sou mentiroso, eu tenho ódio, eu falo mal dos outros, eu tenho rancor, eu sou vingativo, eu tenho ira. A lei despertou todo o mal. Ai, eu acordei, eu estou vendo que eu sou tudo aquilo que a lei pede para mim não ser. É a minha natureza, eu sou totalmente estragado, olha lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha lá, despertou em mim toda a concupiscência. Aí ele diz assim, se não houvesse lei, o pecado estaria morto. Como a lei veio, trouxe para fora tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é sujeira. Estão entendendo isso? Sim ou não? Olha lá. Aí ele vai dizer, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, quando a lei veio, ela tornou viva, reviveu o pecado em mim e eu morri, estou morto. O mandamento que eu achava que era uma coisa boa para mim, o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Então o que aquele povo esperava? Que quando a lei viesse era um mandamento de vida. Quando a lei veio, matou todos eles, mostrou que todos eles estavam na morte, afogados na morte. Então feliz daquele do crente que entendeu a sua natureza terrena, o mal, o defeituoso que ele é, o estragado que ele é, entendeu esse mecanismo de cobiça, de ódio, de lascívia, que existe na própria carne dele, que não é demônio, não é nada de demônio, é a natureza dele, que descobriu que ele é egoísta, que ele não quer dividir o que ele tem com ninguém, se puder tomar das pessoas para ter mais, ele vai tomar, nem que seja de uma forma ilícita. Feliz daquele que entendeu que é impossível agradar a Deus com essa natureza humana. Feliz é aquele que entendeu, por isso que não existe uma obra que eu possa fazer para ser salvo. Nós somos salvos pela graça, porque com essa natureza humana que a lei veio revelar, eu não produzo coisa boa, tudo que sai de mim sai manchado, o meu amor sai manchado. Entende? O bem que eu quero fazer para o próximo sai manchado, defeituoso, sai misturado com egoísmo, porque eu poderia fazer 10, eu faço só 5, porque eu retive 5, porque o meu egoísmo está até no ato bom que eu estou praticando. Então nós somos muito problemáticos. Isso era escrito de dívida, o escrito de dívida veio e era a lei, era a nota promissória. Vocês são todos mentirosos, vocês são todos estragados, vocês vivem cobiçando, vocês estão todos debaixo de condenação. Mas a lei não me dava força para me tirar disso e nem para mim pagar isso para Deus. Então a lei se tornou o quê? Um ministério de morte, um juízo de morte, um juízo de condenação. Vocês estão entendendo? Vamos recapitular. Quando a lei vem, ela desperta em mim, na minha natureza, todo tipo de concupiscência. Ela vem revelar que eu sou defeituoso, eu sou mentiroso, eu sou egoísta, eu quero adulterar, eu quero cobiçar, eu faço mal para o meu próximo, eu não amo, eu sou mentiroso, eu engano, eu tenho um instinto de esconder as coisas da pessoa, eu tenho umas coisas aqui dentro camuflada, que se todo mundo soubesse ninguém mais ia gostar de mim, mas eu tranco aquilo e aquilo. O meu homem venenoso está aqui na minha natureza humana. A lei põe tudo isso para fora. E ela expõe tudo isso.
E ela exige, se você não cumprir a lei, você está condenado. Por isso que a lei se tornou ministério de condenação e de morte. Por isso que a gente tem falado aqui sempre. Se eu pegar a igreja, voltar ela para o Velho Testamento para praticar o judaísmo, eu saio da graça e volto para um ministério de morte e de condenação, que me condena. Porque aquilo não serviu para nada. Eu volto para um cativeiro do qual Cristo já havia me libertado. Vamos ver isso? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Volta mais um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Aliás, vai para frente, né? Depois de Romanos. Então vamos com calma chegar lá. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 5. Leia e entenda. Olha como isso vai se tornar uma coisa clara, muito clara. Capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O que Paulo está dizendo? De acordo com a minha natureza, eu não consigo produzir nada de bem. Eu não consigo fazer nada a respeito das coisas de Deus. Né? Eu não consigo, eu sou improdutivo nesse quesito. Aí Paulo fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a suficiência vem de Deus. É Deus que opera em nós. É Deus que dá sabedoria, que dá revelação do Evangelho, que faz nós sermos suficientes. Ele que faz tudo. Eu, por mim mesmo, nunca vou alcançar, porque eu estou preso numa natureza caída. Mas pela graça dele, ele nos levanta e a suficiência vem dele. Continua. Olha lá, o qual nos habilitou. Quem foi que me habilitou? Foi eu mesmo pelo meu esforço ou foi ele? Não, foi ele. Ele que faz a gente conhecer o Evangelho, revela o Evangelho dentro de nós, renova a nossa mente, faz-nos entender o fim da velha aliança, o início da nova aliança. Olha lá, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros da nova aliança. Ministros de quê? Da nova aliança. O que é uma habilitação? A pessoa vai começar a dirigir, vai ter as aulas lá na autoescola, vai aprender tudo como é, depois ela vai ser habilitada, uma autorização para dirigir, porque ela já se tornou capacitada. Então o que Deus está dizendo através de Paulo? Foi Deus que nos capacitou, nos habilitou, nos ensinou para sermos ministros de uma nova aliança, nada de velha aliança. Somos ministros do quê? Nova aliança. Não da letra lá, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra é essa que Paulo está dizendo? A letra da lei, gravada em pedras por Deus. Nós somos ministros não da letra. Ele falou que aquela letra da lei vai matar. Mas nós somos ministros do Espírito, uma coisa que acontece dentro da pessoa. Uma revelação no interior, no Espírito da pessoa. Aí ele diz, olha aqui a letra que mata. Se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, a velha e nova aliança? Porque se o ministério da condenação, que é a lei, foi glória, muito mais glória, porém, será glorioso o ministério do Espírito, da nova aliança. Então, por que Paulo chama aquilo que foi escrito nas tábuas da lei, nas pedras, a lei de Moisés, de ministério da morte? Porque a lei foi dada para revelar a nossa situação, a nossa condição de raça humana perdida, estragada, corrompida, escravizada, sem ter poder para mudar a sorte dela. Então a lei vem para matar. Vocês vão me obedecer? Não. Estão condenados. É o ministério da morte. Vocês estão entendendo? Então a lei põe para fora o nosso pecado, aquilo que nós somos. Exige perfeição. Como eu não sou perfeito, ela me executa. Morte, me mata. Sem misericórdia.
Vocês estão entendendo porque voltar a querer ser um cristão baseado no judaísmo é morte, é escravidão? Porque aquilo mata. Aquilo mata. Depois que Cristo vem e estabelece uma nova aliança, Ele nos dá vida, coisa totalmente diferente. Então, como é chamado a lei? O ministério da morte gravado com letras em pedras. Velha aliança é ministério da morte gravado com letras em pedras. Qual é o escrito de dívida que era contra nós? O ministério da lei, o ministério da morte, o escrito de dívida, as ordenanças da lei, gravado com letras em pedras. Era isso. Então nós não podíamos nos achegar a Deus, porque a lei vinha, se interpunha entre nós e Deus, dizia: você deve, você está condenado, está debaixo de condenação. E a gente não tinha como sair dessa situação. Não tinha como sair dessa situação. Esse era escrito de dívida. O que era escrito de dívida que Paulo está dizendo lá em Colossenses 2? Que era contra nós, que nos era prejudicial, não é? Era a lei. A lei foi dada para revelar esse estado do ser humano corrompido. Olha, você entende quando eu falo o ser humano corrompido? Não precisa ir longe. Às vezes a gente olha para pessoas da nossa família, estão tudo corrompido. Você olha para o vizinho, para um amigo. Vocês entendem isso? Às vezes eles fazem coisas que você fala: por que faz essas coisas? Porque os jovens fazem tudo errado. Mesmo vindo na igreja e cantando e tal, daqui a pouco desaparecem, caem em cada buraco, se revela cada pessoa tão esquisita, acontece tanta coisa. Você fala: meu Deus, por que isso? Porque é a natureza humana. A natureza humana, e tudo isso traz muito sofrimento para as famílias, para o pai, para a mãe, para os filhos, porque essa coisa feia está em atividade, que é essa natureza humana caída. Então a lei é dada, ela é escrito de dívida que vem mostrar para cada ser humano que ele está debaixo de um ministério de morte, e não tem jeito, se ele não crer em Cristo. Se ele não entender o Evangelho, ele está debaixo, ele já está condenado, ninguém vai condená-lo, ele já está debaixo de condenação. Está bem distinto isso diante de você. Você entende a importância de saber que a velha aliança acabou na cruz e nós estamos na nova aliança? Que Deus, o próprio Deus, com a morte de Cristo na cruz, pôs um fim nessa coisa horrível. Estabelece um período da graça de Deus, que é uma coisa maravilhosa, e chama as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Está bem claro que se eu, como igreja, vivo preso nas campanhas, votos, sacrifícios, naquela mentalidade da velha aliança, ainda que eu fale que sou crente, que estou dentro de uma igreja, eu estou debaixo de um ministério de morte, um ministério de condenação. Agora, quando eu começo a viver o Evangelho da graça de Deus na nova aliança, eu estou debaixo do ministério do Espírito, o ministério da vida. O ministério da vida. Estamos indo, meus irmãos, estamos indo nisso? Então vamos voltar a Colossenses. Vamos lá, Colossenses 2, onde nós estávamos. Vamos ler de novo. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, o que era esse escrito de dívida? Que era contra nós, que constava de ordenanças, olha lá. Era contra nós, era um monte de ordenanças da lei, que era a lei, e nos era prejudicial. E eu não tinha como remover e pagar a dívida. Olha lá, removeu inteiramente. Quem que removeu inteiramente? Encravando-o na cruz. Quem foi que removeu o ministério da morte? Foi Jesus Cristo. Quem foi que cumpriu a lei? Que removeu e pôs um fim na velha aliança? Foi Cristo. Ele vem. É o único capaz de remover todo esse ministério da morte, remover, pôr um fim em todo esse escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial. Removeu inteiramente, acabou, cravou com tudo aquilo na cruz. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos a mais um texto, vamos lá. João, capítulo de número 1, Mateus, Marcos, Lucas, João.
Você tem que ter clareza sobre isso. Você é um evangélico. Você que está na internet, que nos acompanha. Se você é um cristão e não entende esse arroz com feijão, você está em grande dificuldade na sua forma de crer. É possível que ainda você traga algumas prisões da velha aliança na tua mente, na tua vida, que estão te fazendo mal. Por isso que eu tenho que ter clareza, o fim de uma aliança e o início de outra. Então, João, capítulo de número 1, verso 29. Esse João que nós vamos ler no verso 29 é João Batista, que batizava nas águas. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. E o que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, João Batista, ele tinha como pai o sacerdote Zacarias. Então Zacarias, ele era sacerdote, ele ensinou tudo que ele fazia no templo, os sacrifícios, a matança dos animais, o derramamento de sangue, ensinou para João Batista. João Batista não é alguém que não conhece nada do Velho Testamento, não é alguém ignorante sobre as leis, sobre os sacrifícios, sobre tudo aquilo que o Velho Testamento requeria, não. O pai dele é Zacarias, um sacerdote que ensinou tudo para ele a respeito da lei, porque ele praticava isso no templo de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então João Batista é alguém que conhece o Velho Testamento, que sabe sobre os sacrifícios dos animais, sobre o pecado, sobre a expiação, sabe tudo sobre a lei, mas quando ele olha para Jesus, ele sabe tudo sobre os sacrifícios dos animais. Quando ele olha para Jesus, o que acontece? Ele tem uma revelação. Olha o cordeiro não oferecido pelo homem. O cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Vai remover a lei. Vai tirar a culpa, vai tirar o ministério da morte, vai tirar as ordenanças contra nós. Olha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai acontecer um sacrifício através de Cristo. Vai ser uma coisa tão perfeita, tão poderosa, tão gigante, tão extraordinária, que vai remover a velha aliança, remover a lei, vai tirar o pecado do mundo de tão poderoso que era. Vocês estão entendendo? Está claro isso? Agora, você tem que perceber isso. Nenhum homem poderia fazer isso. Então, quando Cristo vem, Ele é Deus em forma de homem. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão e nem o sangue contaminado pelo pecado de Adão. Ele é um Deus em forma de homem, com uma carne sem natureza caída. E um sangue de Deus, um sangue puro, sem contaminação pelo pecado. Porque se ele não fosse assim, ele não poderia ser o cordeiro perfeito. E nem o sacrifício da cruz ser um sacrifício perfeito. Então ele é um cordeiro perfeito, é Deus em forma de homem, sem a natureza caída de Adão, sem o sangue caído de Adão. Agora ele é o cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Remover a lei. Vai tirar toda a culpa, vai tirar toda a condenação. Vai cumprir, ele vem para cumprir a lei, ele teve capacidade de cumprir a lei, viver aqui 33 anos e meio, cumprir toda a velha aliança. Agora ele vai ser o último sacrifício da lei. Por quê? Porque vai ser um sacrifício perfeito, como ele cumpriu a lei e vai se cumprir um sacrifício perfeito. Ali não pode exigir nada dele. Então ele vai, como homem, no seu sacrifício, remover toda a velha aliança, remover toda a culpa, remover todo o pecado, remover toda a condenação, remover tudo aquilo que era o escrito de dívida, que era contra nós. Agora, foi removido ou não? Foi. A velha aliança acabou na cruz ou não? Acabou. O Novo Testamento, a nova aliança começa da cruz para frente ou não? Sim. Então agora, no Evangelho não tem mais lei, no Evangelho não tem mais o escrito de dívida, no Evangelho não tem mais essas coisas que vinham contra nós, nos era prejudicial, no Evangelho não tem mais o ministério da morte, que era a lei. Cristo removeu
tudo, cravou tudo, liquidou com tudo isso na cruz, acabou. Quando eu creio, Deus não pode mais me condenar, porque eu creio, estou salvo e nunca vou perder a salvação. Quando se trata de qualquer coisa de diabo, de demônio, eu fui liberto do império das trevas, eles foram liquidados para mim pelo Senhor Jesus, nunca vou estar na mão deles para sempre. Isso é o evangelho, que é o poder de Deus. O sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, que realizou essa obra na cruz. Olha lá, removeu o escrito de dívida, removeu tudo, não deixou nada, inteiramente, acabou com ele na cruz. Acabou ou não acabou? Agora, a mente de uma pessoa que está na velha aliança, ela não vê, está tudo escrito na frente dela, na Bíblia. Mas ela não passou pela cruz, então ela está lá na guerra, nas maldições, na luta, nas campanhas, está lá em Gideão, Sansão, na prosperidade de José, nos 318. Vocês estão entendendo ou não? Está lá no Esdras, Neemias, naquela mentalidade lá do Velho Testamento. Ela está naquela parafernália, o véu não caiu, ela não passou pela cruz, não viu que tudo aquilo acabou. Ela está lá no ministério da morte e da condenação. Por isso que Paulo falou para os Gálatas: se você se desligar de Cristo, da graça vocês caíram. Vocês estão largando o evangelho e se voltando para o ministério de morte e condenação. A pior coisa é uma igreja fundamentada na velha aliança. Ela está no ministério da morte e da condenação. Daí que vem todas essas coisas. Escraviza as pessoas, tomam tudo que elas têm, tem que dar oferta, tem que dar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, exploram as pessoas, tudo baseado na mentalidade do Velho Testamento. De onde vêm as falsas doutrinas? A maior parte delas vem tudo do Velho Testamento. Você olha lá, olha lá. De onde vêm os votos, os sacrifícios? Está lá, está tudo escrito lá, está lá, olha lá, esse aqui fez isso, aquele. Deus não aceita voto de tolo. Você fazer votos, qualquer tipo de voto na Nova Aliança, você está fazendo voto de tolo, porque não existe voto no Novo Testamento. O que é o voto? Eu vou comprar Deus, geralmente é dinheiro, não é outra coisa. Eu vou fazer um voto, vou dar tanto e Deus vai realizar um milagre na minha vida. Olha o Deus da barganha, eu vou comprar Deus com dinheiro no envelope. De onde vem essa mentalidade? Do Velho Testamento, pagar voto. Está claro isso? A minha preocupação é se está claro isso diante do teu espírito, não é? Então, quando ele falou Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso já aconteceu. A cruz veio depois dessa afirmação. E Cristo removeu tudo aquilo que era contra nós, já foi removido na cruz. Você entende isso? Já foi removido. Olha que liberdade. Quando eu entendo e creio, que prazer, que prazer. O evangelho é uma coisa doce. O evangelho é uma coisa deliciosa, prazerosa. Crer em Cristo. Ser um cristão não é aquela coisa cheia de proibição, você é escravizado, uma liderança mandando em você, te oprimindo, te controlando, né? Sabe? Pensando por você como um gado espremido, sendo controlado para lá e para cá. Não! Isso não é evangelho, isso é mentalidade da lei. No evangelho você é livre. E todo aquele que ministra a palavra, que é um pregador do Evangelho da Graça, põe as pessoas em liberdade, ajuda elas a pensarem, ensina o Evangelho da Graça, não vão explorá-las, não vai com a lista, não pode, porque quem conhece o Evangelho da Graça de Deus tem uma unção sobre ele, ele sabe o que pode fazer, o que não pode. Eu não preciso chegar para você, não faça isso. Quando você vai fazer, eu já sei que é errado, ninguém precisa falar. Não é verdade? Você vai falar uma mentira, você sabe que é errado. Você tem aí uma medida. Você mente, mas você sabe lá dentro, eu fiz isso errado para me safar ou ganhar mais dinheiro. No Evangelho da Graça não, você tem uma unção que vai te orientando como se relacionar, até que ponto ir, o que frequentar, o que aceitar, o que não aceitar, quais pessoas eu vou ter uma amizade mais próxima, outras que são mais perigosas, eu tenho que manter uma amizade um pouquinho mais longe, não perigosa no sentido mal,
É que elas estão muito com a mente presas ainda, elas estão muito nas trevas. Entende? Então eu tenho que ser mais limitado com elas. Não gostaria, mas tenho, porque a cabeça delas é um problema ainda. Removeu inteiramente. Ah, que alegria, né? Hã? É uma alegria ou não é? Uma alegria. Removeu inteiramente ou não? Sim, agora volta lá. Hoje a palavra é mais curtinha. Volta lá, Colossenses capítulo número 2, vamos ler com calma de novo. Verso 14, ela tendo cancelado. O que é uma coisa cancelada? Acabou. Existe ainda ou não? Cancelou. Cancelou o quê? Olha a lei aqui. O escrito de dívida era contra nós. Constava de ordenanças lá. Nos era prejudicial. Olha lá, Cristo removeu, ele cancelou o escrito de dívida, removeu inteiramente. E onde foi que ele liquidou a lei, o escrito de dívida? Liquidou isso na cruz, cravou, matou, acabou, é o sacrifício dele. Acabou ou não acabou? Acabou. Então aquela lei que estava nos cobrando, nos condenando, nos apertando, as ordenanças sempre nos condenando, sempre nos deixando no estado ruim, passando mal, aprisionado, ela é cravada e desfeita na cruz. E foi por inteiro, ele não deixou uma vírgulazinha para fora ainda para me incomodar. Ele cravou ela inteiramente. E agora que não existe mais a dívida? É isso que vamos falar na semana que vem. O que ele faz? Agora ele se direciona para o diabo. Vocês estão entendendo? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? Triunfando deles aonde? Na cruz. Agora que ele liberta, salva o homem, quita a dívida do homem, aparece um inimigo, o diabo. O que ele vai fazer? Despojá-lo, acabar com ele, aniquilá-lo, destruí-lo. Vocês entendem isso ou não? Primeiro ele tratou da dívida, agora ele vai tratar do diabo, nocaute total, e é isso que nós vamos falar na semana que vem. Tá bom, queridos? Recebe a palavra de hoje? Antes de orarmos, eu quero dar uma palavrinha aos irmãos lá da internet. Meus irmãos queridos que nos acompanham na internet, é uma alegria grande poder chegar até vocês. Eu não conheço, não sei nem a expressão do seu rosto. Não sei nem onde você está, nem o seu nome, mas eu tenho um prazer muito grande em chegar até você. Com qual finalidade? Para implantar no teu espírito a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu vos amo muito. Eu tenho um grande interesse na tua vida. O interesse é que você entenda esse arroz com feijão que nós pregamos, que é o Evangelho da Graça de Deus. Continue assistindo às lives, acompanhando o canal, e se possível passe isso também para outros irmãos. Alguns vão aceitar, a maioria vai rejeitar, mas continue trabalhando nesse sentido, porque nós somos igreja, igreja somos nós, os que estão aqui reunidos, e todos vocês que estão longe, mas recebem a palavra do Evangelho da Graça de Deus. É um prazer muito grande poder citar essas simples palavras a vocês, irmãos queridos lá da internet. Vamos fazer a breve oração? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor, nós te adoramos profundamente pela verdade do Evangelho da Graça, pela grandeza do Evangelho da Graça, pelo poder atuante, vivo em nós, que o Evangelho da Graça traz. Te adoramos profundamente e queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. E oro pelos irmãos lá da internet que estão longe, que fazem parte de nós. Abra o entendimento deles, Senhor, que hoje essas simples palavras, esse arroz com feijão, venha trazer vida em abundância para a mente, para o espírito de muitas pessoas que vão ouvir e por revelação entender e crer. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.